Caso número 2. Vamos lá. Um lactente de 3 meses dá entrada no pronto-socorro com quadro de tosse e coriza há 3 dias, tendo evoluído com desconforto respiratório hoje. Eu sei que você já está pensando nessa doença que no outono e inverno, coleção outono e inverno de vírus sincicial respiratório. Lactentes com quadro gripal viral que evolui para ataque de espineia, tem que pensar na bronquiolite. O que eu quero da gente nesse caso 2 é como abordar a bronquiolite. Vamos nessa. A história, continuando a história, começou um quadro gripal há 3 dias. No início tinha febre de 37,8 nas primeiras 24 horas de quadro. E nesse momento tem bom estado geral, uma frequência respiratória alta de 70 incursões por minuto. Ele tem 3 meses. O limite para ele, a partir do qual eu considero taquipneia, quanto é? 50. Ele está com 70. Frequência cardíaca de 110. Tiragem subcostal leve e saturação de 94% em ar ambiente. Ausculta pulmonar, sibilos difusos sem estertores. Sibilância é o que eu vejo na bronquiolite. Então, quadro gripal viral que evolui para acometimento do brônquio, do bronquíolo. E essa inflamação, esse acometimento, leva a uma dificuldade de exalar o ar, uma dificuldade na fase expiratória, criando um som de sibilância. Então, sibilos expiratórios, até porque os sibilos são sempre expiratórios, caracterizam a bronquiolite. Restante do exame físico sem alterações. Raio-x de tórax, hiperinsuflação, antecedentes pessoais, nascido a termo, parto cesáreo, vacinação em dia. Provável diagnóstico e agente etiológico. Primeira pergunta. Segunda, a necessidade de internação? Justifique. E qual é o tratamento proposto? Então, a gente já deu os spoilers aqui. Provável diagnóstico e agente etiológico, a bronquiolite. E o agente etiológico principal na bronquiolite é o vírus sincicial respiratório. Um parênteses aqui. Há como eu fazer uma vacina que previna contra o vírus sincicial respiratório e a temida bronquiolite no lactente? Uma vacina eu não tenho. Vacina que estimule o sistema imune do paciente a produzir anticorpos contra o vírus sincicial respiratório, não. Mas eu tenho o anticorpo monoclonal. Por exemplo, o palivizumab, feito mensalmente. Ele é um anticorpo. Ele fica no organismo durante um tempo, depois ele vai reduzindo seu nível até que ele fica ineficiente. Então, eu tenho que repeti-lo a cada mês, durante 5 meses. Hoje em dia a gente já tem um anticorpo monoclonal que é em dose única, mas o mais tradicional é o palivizumab. Enfim, qualquer um desses anticorpos monoclonais direcionado contra o vírus sincicial respiratório pode ser uma forma de profilaxia. A questão é o custo muito alto. Em relação ao palivizumab, o Estado fornece essa medicação para crianças que foram prematuras extremas, com menos de 29 semanas de idade gestacional, para crianças com cardiopatias congênitas complexas e para crianças com complicações respiratórias da prematuridade, como a broncodisplasia pulmonar. Esses receberão a medicação um mês antes de começar a estação de pico do vírus sincicial, outono e inverno, e faz mensalmente por 5 doses, 5 meses. É uma forma de prevenir. Mas a gente não faz isso para toda a população, exatamente pelo custo. Então, seriam casos selecionados, broncodisplásicos, cardiopatas super prematuros, que, diante de uma infecção pelo vírus sincicial respiratório, tem muito maior risco de morte. Então, por isso, mais direcionado para esses pacientes. Mas, se não houvesse custo, talvez a gente fizesse para todas as crianças. Lembrando que o palivizumab não é uma vacina, é um anticorpo monoclonal. Muito bem. A outra pergunta é: há necessidade de internação ou não? Tenderia a não internar esse lactente, porém, ele tem tiragem. Quem tem tiragem tem esforço, tem dispneia. Ele pode, em casa, ter fadiga e não conseguir sustentar a ventilação, a respiração. Então, nesse caso, ele terá que ficar internado. E qual é o tratamento proposto? Bem, aí vem as polêmicas da bronquiolite.
Depois você coloca lá no chat do YouTube, me responda essa pergunta. Você faz beta-2 de curta ação, um fenoterol, um salbutamol por nebulização ou spray para as crianças com bronquiolite? Eu tenho certeza que 99%, se não 100% das pessoas, dos pediatras, tratam esses casos de bronquiolite como sendo hiperreatividade brônquica. A bronquiolite é uma pneumonia viral, você tem um processo inflamatório. Em crianças com asma, coisa que nessa idade a gente não consegue definir, haverá uma resposta se eu fizer um beta-2 de curta ação. Há alguma contradição ou é impossível uma criança com bronquiolite também ter asma? Não. Então, para haver uma resposta ao beta-2, tem que haver um componente de hiperresponsividade brônquica, um quadro alérgico associado. E essa criança, de fato, pode ser um asmático. Difícil saber isso na fase de lactente. Então, é assim. Se eu pego uma bronquiolite pura e simplesmente e faço beta-2 de curta ação, a tendência é que não exista nenhuma resposta. Uma informação ruim, né? Não me taquem pedra, por favor. A tendência é não haver resposta. Mas, se a criança, além da infecção pelo vírus sincicial respiratório, também tiver um componente broncoespasmo de hiperreatividade brônquica, e nada impede que um asmático seja infectado pelo vírus sincicial respiratório, ele irá responder adequadamente ao beta-2 de curta ação. Então, não é que não possa fazer, na verdade, todo mundo faz. Mas se não houver resposta clínica, não tem sentido você continuar fazendo. Eu sei que dá muita angústia a gente não ter nada, quase nada para oferecer. E o que eu vejo na prática é que não funciona. E aí, o que as pessoas fazem? Elas encurtam o intervalo entre as doses do beta-2 de curta ação. Em vez de fazer a cada 2, ou a cada 3 horas, ou a cada 4, quando vier o broncoespasmo, fica fazendo a cada 20 minutos. Faz a famosa série. Por que não está respondendo? Então faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Infelizmente, na bronquiolite, não é esperada a resposta a beta-2, a não ser que haja um componente de broncoespasmo associado, de hiperreatividade brônquica. Então, vale tentar. Mas eu acho que a gente tem que ter esse difícil discernimento, não estou falando que é fácil, de entender que nesse paciente não está funcionando. Então, não vou fazer beta-2 a mais para ele, eu vou parar. E o que mais eu vou fazer? Bem, a tendência é que o quadro se resolva espontaneamente. O que eu vou ter que ficar atento, dando suporte, é se a criança fizer uma hipóxia com uma saturação de oxigênio menor que 92, oxigênio para ela. Vou suplementar o oxigênio enquanto que o organismo, ao longo dos dias, dá conta do processo infeccioso pelo vírus sincicial respiratório. Essa aqui é a resposta. Corticoide não faz. Nebulização com salina hipertônica já foi uma moda na bronquiolite, mas se mostrou ineficaz com trabalhos mais apurados, com meta-análises que pegavam vários trabalhos juntos. No final das contas, o uso da solução salina hipertônica não deu o resultado esperado. Então, atualmente, basicamente, oxigênio, suporte clínico, pode tentar o beta-2, mas na maioria das vezes não terá resposta. Mas a doença autolimitada vai se resolver por si própria.